Olá, muito bem-vindo ao programa Manancial, meu amado telespectador. Estamos aqui com muito prazer para compartilhar com você mais uma mensagem preciosa da parte de Deus. O nosso tema hoje é Vestindo a Armadura de Deus para a Batalha. Nós estaremos falando um pouco sobre batalha espiritual, é um assunto muito atual em todo o tempo, muito atual, haja vista a realidade que vivemos nesta questão aí espiritual de batalha. E o que a Bíblia nos ensina, nos orienta, é como devemos então estar devidamente preparados, habilitados para nesta batalha espiritual sermos vencedores naquilo que Deus planejou, como é o projeto de Deus, a nossa vitória em todo o tempo. Nosso tema, portanto, vestindo a armadura de Deus para a batalha. O texto bíblico que vai fundamentar o programa nos seus 4 blocos está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 11. Paulo diz assim a mim e a você: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, nós vamos ver no programa de hoje o intento do adversário de Deus. Vamos ver o intento do adversário de Deus manifestado desde o princípio, lá no livro de Gênesis, no começo, o princípio de todas as coisas. Vamos ver qual foi o intento dele. Ainda vamos ver nos dias iniciais da igreja, o intento do adversário de Deus nos dias iniciais da igreja. Vamos ver também o intento do adversário de Deus nos últimos dias, ou seja, nos dias que nós estamos vivendo, na atual dispensação. Vamos ver como a igreja se apresenta hoje e como ela tem se apresentado em todo o tempo, não é? Então, como a igreja se apresenta hoje e sempre. Vamos ver o que devemos fazer diante de um cenário tenebroso de batalha espiritual e, finalmente, por que devemos permanecer firmes. O programa Manancial já está no ar. Prosseguimos então com a programação Manancial nesta oportunidade muito especial, falando sobre a questão de batalha espiritual. Uma realidade, talvez muitas pessoas não se apercebam disso, não tenham conhecimento sobre isto, mas é uma grande realidade, é uma verdade em todo o tempo, revelada pela palavra de Deus, a questão da batalha espiritual. E para enfrentarmos com sucesso a batalha espiritual, é necessário seguirmos as orientações da Bíblia. Deus, em todo o tempo, planejou o meu sucesso, o teu, o nosso sucesso, como pessoas, como seres humanos, criados, não é novamente o texto bíblico, conforme a sua imagem e semelhança. Deus não planejou, meu amado telespectador, a tua derrota, o teu fracasso. Mas, de acordo com a revelação bíblica, nós sabemos quem planejou o nosso fracasso, ou quem pelo menos trabalha nesse sentido, é o nosso adversário, o adversário de Deus, o diabo, não é? Amplamente ali difundido nas páginas da Bíblia sobre o seu maligno, maldoso, malvado intento contra os homens. E é por causa desta ação maligna, maléfica, do diabo, do adversário de Deus e adversário dos homens, que nós vemos tantas coisas ruins acontecendo sobre a terra, sempre, em todo o tempo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos de forma muito clara qual é o intento do adversário de Deus. O intento do adversário de Deus, meu amado telespectador, é desvirtuar aquilo que é verdadeiro. O que é desvirtuar? É tirar o merecimento, é desacreditar. Por que tantas pessoas não creem na Bíblia como a revelação de Deus? Nós, cristãos, a temos como nossa única regra de fé e prática.
e porque ela é a revelação, única revelação de Deus para os homens, no sentido escrito, não é? A natureza também revela a manifestação de Deus, o poder, a grandeza de Deus. Mas uma ação maligna do nosso adversário, num primeiro intento, é levar o homem a desacreditar da boa vontade de Deus para com estes. É interpretar ou dar um mau sentido naquilo que Deus tem revelado aos homens. Então, um primeiro intento do adversário é desvirtuar as verdades reveladas da parte de Deus para o bem do homem, para a salvação, para a vida, para o sucesso do homem. Um outro intento dele é falsificar. O que é falsificar? Imitar, adulterar ardilosamente. O que é algo ardil? É algo próprio de um velhaco, não é? De uma forma astuciosa. Então, adulterar é realmente exercer esta ação de falsificação. O diabo, em todo o tempo da história, tem tentado falsificar a verdade revelada da palavra de Deus. E isto nós vamos ver com texto bíblico, com a palavra de Deus trazendo a nós esta revelação e este entendimento. Logo mais vamos falar sobre isso. Um outro intento do adversário é enganar, induzir ao erro, iludir, lograr, é seduzir as pessoas para a prática do mal feito, para a prática do erro. Um outro intento do adversário é cometer a injustiça. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, verso 7, ele diz que já o mistério da injustiça opera no meio dos homens. E daí, por isso nós vemos tanta injustiça no mundo hoje, porque já o mistério, conforme a Bíblia diz, da injustiça opera no meio da sociedade. E finalmente, é evidente que nós poderíamos aqui enumerar uma lista, não é, muito grande de intentos do adversário, mas estes são aqueles que, os principais talvez, os mais assim visíveis que acontecem na sociedade nos nossos dias. E um outro intento do adversário contra a sociedade, não é, o adversário de Deus contra os homens, é cegar. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, de forma muito resumida, sucinta, estamos aqui falando qual é ou quais são os intentos, não é? Quais são os intentos do adversário de Deus. E por que ele tem esses intentos diabólicos? Porque o propósito do adversário de Deus é frustrar os planos de Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que este pudesse viver uma vida de comunhão com Deus, de relacionamentos, na bênção de Deus. Mas como o diabo fora lançado, expulso do paraíso, dos céus, da presença de Deus, agora então ele tenta frustrar tudo aquilo que Deus planejou de bom para o ser humano. Agora nós temos o privilégio, a oportunidade de ter o conhecimento da vontade de Deus revelada para vivermos uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, na presença de Deus, através da palavra que nos foi trazida, da palavra que nos é revelada, nos mostrando um caminho abençoado para viver. E na palavra temos também o conhecimento do plano do adversário, do seu intento, que é justamente frustrar os planos de Deus, levando o homem a viver uma vida longe da vontade de Deus. E neste caso, em condenação, e neste caso, em trevas, e neste caso, cego espiritualmente. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória, a luz do Evangelho de Deus. Então, meu amado telespectador, eu chamo a sua atenção nesta oportunidade
que Deus nos dá para estarmos juntos, compartilhando deste conhecimento e entendimento especial. Veja, no princípio de todas as coisas, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, 3 em diante, nós vemos ali, inicialmente, a criação de todas as coisas, já manifestado o intento do adversário de Deus, já no momento da criação. Deus estabelece ali no paraíso, no jardim do Éden, Adão e Eva, e dá a seguinte ordem para eles: de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores do jardim, vocês têm a liberdade de comer, mas da árvore que está no meio do jardim, do fruto dela, vocês não comam, porque o dia em que vocês fizerem isto, que isto acontecer, certamente, olha a afirmação de Deus, a palavra de Deus, certamente vocês vão morrer, vocês vão morrer. Na sequência da história bíblica, da revelação bíblica, nós vemos que o diabo se apresenta ali por meio, através de uma serpente, incorporado lá numa serpente, e ele então questiona para Eva: Deus disse para vocês não comerem de fruto de árvore nenhuma? E ela então, a Eva, abre a porta, dando sequência, respondendo à colocação maligna da serpente, do diabo. Veja, nós não temos que ter diálogo com o diabo. O nosso diálogo deve ser com o nosso Criador. O nosso diálogo deve ser com aquele que está empenhado para o nosso bem, para o nosso sucesso. A nossa vida, a nossa comunhão deve estar sempre com a pessoa que deseja o nosso sucesso, que nos, inclusive, criou para vencer, para sermos conquistadores, para crescermos em todos os sentidos. Ela deu então esta abertura para a serpente, para Satanás, para o diabo, com quem não deveria ter travado diálogo. Não, Deus disse o seguinte, que de todas a gente pode comer, mas daquela que está no meio lá do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal, dela não devemos comer, porque senão vamos morrer. E aí o diabo, percebendo, a abertura, ele diz: não é bem assim, que Deus disse que aconteceria se vocês comessem, é que vocês seriam iguais a Deus. Iguais a Deus. Então ele, na verdade, o diabo, o intento do adversário de Deus, desde o princípio, foi falsificar a palavra de Deus, foi adulterar a palavra de Deus, foi gerar este desvirtuamento, gerou no coração de Eva e também do seu esposo, por consequência, um descrédito com relação à eficácia, à verdade e à autenticidade da palavra santa de Deus. Eva deu ouvidos, ela olhou para a árvore, para o fruto da árvore e viu que era um fruto formoso, uma fruta de boa aparência, e ela então come e aí dá para o seu marido, e a partir de então eles pecam, têm os seus olhos espirituais abertos, passam a compreender que agora estavam nus, ao ouvir a voz de Deus, se sentem envergonhados, se sentem temerosos, reconhecem que fizeram o mal feito, que não deveriam ter feito, se escondem. E agora Deus questiona: onde estás, Adão? Eu ouvi tua voz, temi, porque estava nu, me escondi. Mas quem te disse que você estava nu? Adulterou a verdade da palavra, adulterou, desvirtuou, tirou a virtude, gerou naquele momento um descrédito na verdade, na eficácia da palavra de Deus. E por isto tiveram como consequência, foram expulsos do paraíso, perderam a comunhão com Deus, e desde então a humanidade sofre desta consequência por uma atitude, por um intento diabólico que num certo momento o diabo logrou o seu êxito. No entanto, nós sabemos que o plano de Deus, e Deus nisto está empenhado, para restaurar, e através de Cristo, todos os homens podem novamente ser restaurados e desfrutar de uma plena comunhão
com o Senhor. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência nós vamos dar continuidade a este assunto hoje falando vestindo a armadura de Deus para a batalha.